Você tem dificuldade em construir hábitos e dificuldade em constância nos estudos? Vem comigo que eu vou te mostrar como usar os hábitos a seu favor em relação aos estudos e, consequentemente, aumentar sua performance. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal, onde a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psique, sou estudante de Neurociência do Aprendizado, ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais em menos tempo, que quer melhorar sua forma de estudar e, consequentemente, aumentar seu desempenho nos estudos. Se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu sugiro você se inscrever aqui. Eu falo sobre estudos e ajudo estudantes a potencializar seu desempenho. Bom, mas sem mais delongas, quais são hábitos que fazem um estudante ser de alta performance e que aumentam, consequentemente, a performance e o desempenho deles nos estudos? Um dos pontos principais é que os estudantes não levam em consideração os hábitos angulares. O que são os hábitos angulares? Hábitos que se complementam com a relação da sua rotina do dia a dia. Por exemplo, alimentação, sono, exercício físico, tudo isso vai interferir no seu desempenho. Por mais que a maioria ache que só é sentar a bunda na cadeira e estudar, não funciona dessa forma. O estudo ele precisa ter um preparo, ele precisa ter fatores que influenciem e que ajudem. E é exatamente esses hábitos que eu quero trazer, que vocês devem levar em consideração para que vocês aumentem a performance no estudo. E o primeiro fator é o sono. O sono interfere diretamente no seu desempenho. O que acontece com o sono? Quando você está muito cansado, ou seja, você não dormiu bem, você dormiu pouco tempo e não dormiu uma quantidade ali boa de sono, muitas vezes quando você vai estudar, você começa a bocejar, você começa a ter sonolência. Por quê? É uma das formas do seu corpo pedir um descanso, porque você está tendo gasto de energia. Para quem não sabe, estudar gasta muita energia. E quando você está ali estudando e você dormiu mal, você acaba tendo essa sonolência porque o seu corpo quer que você recarregue essa energia para depois que você estude. Então, por isso que muitas vezes, quando você não dorme bem, você fica bocejando durante o estudo, você sente aquela sonolência, parece que aquela coisa está muito pesada e que você não está conseguindo ler. Então, o sono ele vai influenciar diretamente já nesse ponto. Mas existem outros fatores que o sono interfere que eu julgo aqui ser o mais importante, que é a questão da memória. Quando a gente consolida as informações que a gente estuda, elas vão diretamente para a nossa memória de longo prazo. E o que acontece? Através do sono, quando você dorme, através do sono REM, que é o sono mais profundo, então a gente tem algumas fases do sono. No sono mais profundo, que é onde a gente chama de sono REM, é lá onde aquelas informações que você estudou, por exemplo, durante o dia, vão ser consolidadas. Então, por exemplo, quando você estuda e abdica de dormir para ficar estudando, você está praticamente atrapalhando a sua memorização, porque tudo aquilo que você estudou possivelmente não vai ser guardado, porque você não está dormindo. Aquela informação que você estudou durante o dia precisa passar por um processo para que ela seja condensada e consolidada. Então, quando você abdica de sono, abdica de dormir, você acaba interrompendo essa fase do teu desempenho do aprendizado. Então, assim, acaba que você não consegue guardar aquelas informações a longo prazo, porque muitas vezes você está abdicando do sono. E quais são as dicas principais para você consertar em relação ao sono? Você sempre tem que pensar que o sono, independente da fase que ele esteja, você precisa necessariamente dormir no mínimo 7 horas. Isso já é evidente e é claro para todo mundo. Isso é sempre falado e sempre reforçado porque de fato é importante. Dormir no mínimo 7 horas, principalmente se você é estudante. Quando a gente está falando sobre estudo, a gente precisa de um corpo que descansa. Não adianta só querer produzir, produzir, produzir e não descansar. Segundo ponto que é muito importante em relação ao sono dos estudantes é regular o sono. Muitas vezes a gente tem o costume, principalmente na época da adolescência, que você está ali na fase da escola e começo de faculdade, que é o costume de desregular o sono e dormir muito tarde e acordar muito tarde. Isso acaba desregulando o teu sono. Então, o que você precisa fazer? Começar a reorganizar o teu ciclo de sono. Para quem não sabe, nós temos ciclos do sono. Então, a gente tem ali o sono introdutório, né, que a gente chama, aí a gente vai entrar para um médio e daí lá quando dá meia hora, 40 minutos, você começa a entrar no sono REM. Então você precisa passar por essas fases. E quando você faz isso sucessivamente todo dia, repetidamente, você consegue construir esse hábito de regular o sono. Então não adianta você querer hoje dormir super bem, dormir lá 7 horas e amanhã você dormir 3 horas de sono. O sono é uma coisa que acumula, é uma coisa que ele
vai juntando. Então, por exemplo, hoje eu dormi menos que 7 horas, ele juntou um pouco aqui. Amanhã eu dormi também menos que 7 horas, ele vai juntando e vai acumulando e vai acumulando e você vai ficando cada vez mais cansado e absorvendo muito pouco. Então você tem que começar a regular o teu sono e não deixar ele acumular. Você precisa descansar. Um estudante de alta performance também descansa. E o segundo hábito que todo estudante de alta performance tem é a organização, seja ela no seu ambiente de estudo ou seja na sua vida. A organização, ela dá o controle da sua rotina, e isso é muito importante para todo estudante. Quando você, por exemplo, deixa o seu ambiente de estudo todo desorganizado, você senta para estudar, aquilo não te dá uma motivação, não te dá vontade de fazer aquilo, porque tá tudo bagunçado. É igual você ir na casa de uma pessoa que é todo bagunçado. Não te dá um desânimo, não parece que aquilo é muito pesado, é muito denso. É exatamente a sensação que você tem quando você não organiza seu ambiente de estudo. Você tem que pensar que o seu ambiente de estudo é o seu local de trabalho. E se você deixar isso de uma forma desleixada, a motivação vai ser menor. Tem estudantes que já não têm uma motivação tão grande para estudar. E deixar bagunçado vai fazer com que isso aumente muito mais. Então, você não organizar isso faz com que a tua motivação diminua, porque você vai sentar para estudar, já tá sendo difícil estudar ali para você. Aí você senta e, nossa, aquela bagunça na mesa, até você organizar tudo para começar a estudar, isso já te dá um desânimo. Então, primeiro ponto que você tem que começar é organizar o seu ambiente de estudo. O segundo fator que faz em relação à organização que um estudante seja de alta performance é organizar sua rotina, ter o controle da rotina. Um estudante que não tem controle da rotina muitas vezes procrastina e não consegue fazer as coisas que tem para fazer. Então o que acontece? Muitas vezes a pessoa tem lá, Igor, eu tenho muitas leituras para fazer na faculdade, mas eu não consigo dar conta. É organização, gente. Não tem segredo. É você pegar aquilo que você tem para estudar, que você tem para ler e separar, ó. Hoje eu vou estudar isso, amanhã eu vou estudar aquilo. Organiza, você precisa ter um controle da sua rotina. Quanto mais controle você ter da sua rotina, maior domínio você vai ter sobre as suas coisas. Então, por exemplo, eu quero lá, meu professor pediu para ler um capítulo, mas o capítulo é enorme. O que você faz? Até o prazo de você terminar esse capítulo, você divide, você organiza. Mas não é só organizar e colocar lá que eu tenho para fazer, é colocar horário para cada tarefa. Então, amanhã eu vou estudar esse bloco de estudo dessa matéria tal. Amanhã eu vou fazer tal coisa, depois amanhã eu vou fazer isso. Coloca horário para cada tarefa. Então, hoje eu vou tomar o café da manhã, depois do café da manhã, lá pelas 8 eu vou começar um bloco de leitura. Aí às 3 eu vou trabalhar. Isso você vai organizando. Por isso que é importante ter organização. Você consegue ter uma clareza daquilo que você tem e um controle muito maior. O outro hábito que faz qualquer estudante ser e alavancar os estudos é que muitas vezes a maioria aqui não consegue memorizar e não consegue se concentrar. Mas o que ninguém te conta, o que ninguém te diz é que a concentração e o seu foco, eles podem ser treinados, assim como a sua memória pode ser treinada. Você pode não ter uma boa memória hoje, mas você pode, consequentemente, melhorar ela. E como que você faz isso? O que os estudantes de alta performance fazem? Eles têm constância. Isso é fundamental. Isso é um hábito diário que vocês têm que ter. Se eu quero melhorar o meu foco em leitura, eu preciso ter constância em ler. Igor, mas eu não consigo ler, como que eu vou ter constância? Quando eu digo constância, é você começar a ler. Então, por exemplo, eu quero começar um livro, eu nunca li, eu vou começar a ler. Não adianta você querer começar lendo 30 páginas por dia. Você não tem foco para isso ainda. Você ainda não tem essa atenção total. O que você precisa fazer? Constância em poucos dias. Então, o que você vai fazer? Hoje eu vou ler uma página, amanhã eu vou ler uma página e assim sucessivamente. É normal que o processo de começo seja gradativamente vai aumentando. Então, por exemplo, igual uma musculação, você vai lá, você não vai erguer 50 quilos no primeiro dia. Você vai erguer 5, 3. O que você vai fazer? Isso é constância. Então, você vai lá, hoje eu vou ler 2 páginas, amanhã eu vou ler 3 páginas. E assim você vai gradativamente aumentando. Aos poucos, você vai vendo que o seu foco e a sua atenção elas vão melhorando cada vez mais. Isso, consequentemente, vai aumentando a sua constância nos estudos. Então, ela vai aumentar tanto o seu hábito de fazer isso todo dia, como também melhorar a habilidade de foco e, consequentemente, a sua memorização. Isso é um hábito que todo estudante deve ter. O outro hábito que todo estudante deve ter, principalmente se ele quiser ser um estudante de alta performance, é a atividade física. Eu sempre considero a atividade física, além de melhorar a circulação sanguínea, melhorar o seu processo de pensamento, eu julgo o exercício físico para o estudante
como uma regulação emocional. Muitas vezes a gente fica algumas horas ali estudando, a gente leva tempo para fazer isso, dedica um tempo para fazer isso, e a nossa cabeça cansa, o nosso corpo cansa. E uma das formas de você tirar esse cansaço de ficar sempre ali estudando é fazer exercício físico, sair correr, fazer musculação. Você precisa também, assim como se focar, você também precisa distrair sua mente. A tua cabeça precisa sair daquele processo. E quando você faz exercício físico, você está aumentando a circulação sanguínea, ou seja, o sangue está circulando melhor, você vai ter um pensamento melhor. O teu corpo vai ficar mais motivado, além de que exercício físico cria disciplina, que é uma coisa que a gente precisa ter muito nos estudos. Se você não tiver disciplina para fazer, mesmo em dias que você não está motivado, você não vai conseguir ser um estudante de alta performance. Então, o exercício físico, ele tem muitos fatores em relação à saúde, mas eu sempre falo para os estudantes, fica pensando que o exercício físico vai ser seu regulador emocional. Então, assim, quando você sabe, tô ali cansado, fiz uma matéria pesada, depois disso, vai fazer um exercício físico para liberar toxina, liberar tudo que tá te cansando ali, para você se distrair um pouco da sua cabeça também. Porque muitas vezes a gente estuda no nosso quarto, ali no nosso ambiente sempre fechado, e sair vai ser um pouco bom para você também resfriar a tua cabeça. Muitas vezes esse estudo é cansativo. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que você quer melhorar essa forma de estudar. Se você ainda não é inscrito aqui, eu sugiro você se inscrever, que eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos novos para te ajudar e aumentar seu desempenho. Eu também te convido a me seguir no meu Instagram, tá aparecendo aqui para vocês, @IgorPsico. Lá eu sempre respondo caixinha de perguntas e também já está aberta a lista de espera para minha mentoria em grupo do MIP. Para quem não sabe, o MIP é o meu método de estudo, onde eu ensino as pessoas a estudarem da forma correta do zero. Eu ensino desde como aprender uma matéria, como memorizar, como fazer um resumo, desde o zero, para você ter autonomia para aprender sozinho qualquer informação que seja. Então, se você tem vontade em aprender a estudar de verdade, tá cansado de sofrer com o estudo, vai lá e se inscreve que a lista de espera já está aberta. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado, e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!